Jovens garotas brancas não estão mais seguras no Reino Unido, pois quem comete esses atos sabe que ficará impune. Fazendo o quê? Coisas como esta. Cai fora! Com todo respeito, cai fora. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto? Literalmente, um grupo de garotas brancas andando na rua. Ai, E é meu Deus. claramente... O homem realmente tenta pegar na bunda dela. Só para deixar muito, muito claro, isso está se tornando cada vez mais um fenômeno em todo o Reino Unido. As garotas estão se manifestando por todos os lados. E essa jovem, eu fiquei incrivelmente impressionada com isso. Assista a isso. Eu realmente quero compartilhar minhas experiências sobre isso. Tem uma área onde eu costumava morar, eu não moro mais lá. De alguma forma, agora eu moro em uma área chique. Conseguimos a casa por um preço muito baixo. Mas na minha antiga área havia um grande problema com, infelizmente, homens migrantes esperando nos pontos de ônibus e dentro dos ônibus para assediar e para agredir sexualmente mulheres jovens e meninas. Então você está literalmente me dizendo que tem essa garota. Eu nem sei quantos anos ela tem, mas ela parece só um bebê, que viu o fenômeno de homens migrantes esperando nos ônibus para assediar meninas, certo? Isso não é tipo algum vídeo aleatório em que alguém acabou sendo filmado por acaso. Não, ela está passando por isso no lugar onde mora. É um problema enorme que todas as meninas conhecem. E mesmo assim, ainda não está sendo discutido. Teve o movimento Me Too, que quase explodiu o mundo, com mulheres vindo a público e dizendo: sim, sabe, quando eu trabalho em meios de elite como Hollywood, havia muito abuso. E todo mundo ficou tipo, uau, não acredito nisso. Quando meninas dizem: não posso descer do ônibus, há migrantes esperando para me assediar. Onde está o choque e horror? Pois isso deveria ser bem comum. Duas das minhas experiências de ser seguida até a escola foram eu passando pela ME, passando pelo ponto de ônibus e então sendo seguida. Uma vez foi um homem sul-asiático e da outra vez foi um homem negro. Ele não era nigeriano. Eu sabia que ele não era nigeriano. Só estou dizendo que ele não era nigeriano porque eu só sei como é a etnia nigeriana. Eu não sei muito sobre o resto deles. Essa garota menciona casualmente que 2 vezes foi seguida até a escola por homens estrangeiros. Quer dizer, acorda. Em que mundo meninas vão para a escola, são seguidas por homens e os pais não aparecem para dar uma surra nesses homens ou mandar tirá-los dali? Em que mundo você manda sua filha para o ponto de ônibus ou para a escola e ela já sabe que existe a chance de ser seguida? Você tem noção de como isso é assustador, traumático e perigoso? As 2 vezes em que fui seguida foi saindo do ponto de ônibus. Me desculpa. Se você leva sua filha ao ponto de ônibus com homens presentes, espere ela entrar no ônibus. Não sei se isso é óbvio para quem vê isso. E foi, realmente. Foi muito assustador quando fui seguida até a escola pela primeira vez. Tipo, você tava olhando pra gente. Quando eu tava passando pelo ponto de ônibus e eu estava, tentando ficar calma. Calma, Megan. Ele não está acostumado com essa cultura. Talvez olhar desse jeito seja normal no país dele. É apenas o jeito dele. Só por ser ele não quer dizer que seja pedófilo. E então? Me desculpe, mas não importa a sua cultura se você acha normal encarar meninas pequenas e esperá-las em pontos de ônibus. Isso dá a Megan o direito de sentir medo. Isso dá a Megan o direito de dizer que tem algo muito errado aqui. E o fato de ela dizer que isso não significa que ele seja um pedófilo. Acho isso um pouco forçado, mas é exatamente o que significa. Meio que me seguiu até a escola. Mas o que diabos? Tipo, que diabos? Aliás, aqui é o Nordeste. Sim, da primeira semana em que me mudei para essa área, percebi que é chique, mas ao lado do metrô, que não é. Na primeira semana, me mudando, um homem árabe olhava pelas minhas janelas com o celular enquanto íamos para casa e o vimos. Provavelmente vendo minha irmã se trocando. O que não foi nada confortável. Eu literalmente fiquei assim. O quê? O que eu sou? Mas o que é isso, pelo amor de Deus? Você se muda para a área chique. Você não fala só de um lugar estranho. Ela mora em um lugar, depois se muda para uma área chique.
Um homem observa pela janela a irmã dela se despir, tirar a roupa. Esse tipo de história normalmente faria o mundo inteiro comentar. Ou pelo menos essas pessoas estariam presas. Mas ela só tenta agir como se fosse normal. Tipo, quer dizer. Isso. Eles vieram atrás de mim. Será que estou sendo observada por uma gangue? O que está acontecendo aqui? Isso está acontecendo demais. Na semana seguinte, voltávamos de um restaurante local. Na verdade, não era chique. Mas é tipo um pub, sabe? Não vou dizer o nome, mas é tipo o meu lugar favorito de todos. Aquele mesmo homem árabe nos seguiu até em casa. O que foi assustador. Sim, Essa experiência não é rara. é assustador ser seguido pelo mesmo homem 2 vezes. Um evento traumático que deveria levar você a chamar a polícia, que deveria deter a pessoa. Mas ela só diz: agora isso é normal. Durante as 6 semanas, eu estava prestes a entrar no primeiro ano do ensino médio. Então isso foi basicamente no ano passado. Mas, durante as 6 semanas antes de eu entrar no primeiro ano do ensino médio, 3 garotas da mesma região, tipo, a 10 minutos do ponto de ônibus de onde eu fui seguida, estavam sendo assediadas por um homem árabe, imigrante, aliás, em um ônibus. E eles estavam tão apavorados, todos os 3. Tinham menos de 14 anos. E eu estava procurando uma esposa, aliás. Retiro o que disse. Quando falei antes, apenas espere sua filha entrar no ônibus. Você talvez queira mesmo entrar no ônibus. Meninas de 14 anos sendo perguntadas por um imigrante árabe se aceitariam ser esposa dele. Elas correram do ônibus apavoradas e ele as perseguiu até o mercado. Nada foi feito. A polícia afirmou: não podemos agir. Mesmo esse homem sendo claramente um predador, nada podemos fazer. Eu quero sim. Quer dizer, o quê? Mas que diabos é isso? Um homem pedindo para meninas de 14 anos se casarem com ele, depois as persegue até o mercado e a polícia não faz nada. Não surpreende que isso vire algo comum. Fenômenos. Fazem isso porque saem impunes por causa da raça deles. Eles fazem isso porque estão se safando por causa da raça deles. E sabe quem não está se safando? As meninas jovens. Meninas jovens traumatizadas para sempre por serem perseguidas por homens nas ruas e ônibus. Seguindo elas, vendo elas pelas janelas enquanto se vestem. Ninguém está olhando. Estou porque com está raiva. frio. Tô com raiva. Mas não posso garantir isso porque não sei nada sobre a cultura de outras pessoas. Porque só fui mesmo para uma ilha espanhola. E só. Percebe que essa garota é uma criança tentando justificar o comportamento desses homens? Ela literalmente está fazendo um vídeo sobre como as amigas dela foram expulsas de um ônibus depois de serem pedidas em casamento. Ela já foi seguida 2 vezes. Ela viu um homem que depois a seguiu de novo. Viu o homem olhando para a irmã dela pela janela, como se fosse normal. E ela diz: talvez isso seja comum na cultura deles. Se isso é comum na cultura deles, não deveriam viver na sua. É realmente nojento. Tipo. Eu estava indo pra praça porque queria comprar alguma coisa. Acho que era comida de coelho ou algo assim pros meus coelhos. Eu costumava ter coelhos. E tinha um caminho muito, muito longo que levava até a praça. E um dos lados era tipo uma cerca. Vi um homem que pensei ser da Somália, mas agora acho que era da Eritreia ou algo assim. Ele estava deitado na grama, filmando 2 adolescentes se beijando em um banco. Ele estava deitado, não estava na encosta onde as pessoas normalmente deitam pra tomar sol, sabe? Eu estava ao lado da cerca. Nunca vi isso antes. Que porra é essa? Tipo, e ele estava basicamente embaixo do banco com o celular dele. Ele estava tentando se proteger. Literalmente, essa é uma garota jovem. Uma garota jovem que agora relatou ou falou sobre mais incidentes do que qualquer jovem deveria ter experimentado. Mas ela fala sobre eles como se fosse algo normal. Ela fala sobre tentarem legitimar o outro lado. E diz que ir à polícia não adianta, pois ela não pode fazer nada. E quanto a isso? Gritos, uma sociedade saudável que está lá para proteger suas meninas. O que nisso parece certo? Porque para mim, literalmente, tudo nisso parece errado. Errado, 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 errado. Simplesmente errado. Simplesmente errado, errado, errado. Ele estava no celular, mas passei por ele. Espero não aparecer no vídeo. Espero que eu tenha gravado aqueles dois adolescentes. Mesmo assim, o grave problema de pedofilia precisa ser resolvido urgentemente.
As pessoas devem parar de silenciar vítimas que se manifestam só porque, bem, não queremos parecer racistas. Isso já é racista por si só. É racista. E é contra as mulheres. E é contra a sua cultura. E é contra a sua sociedade. Se você não está disposta a apontar os problemas na outra cultura, só o fato de ela dizer, tipo, talvez seja normal na cultura deles. Se isso é normal na cultura, eles não deveriam estar aqui. Pronto. Simples. Fácil. Se as jovens têm tantas histórias para contar, sendo apenas jovens normais. Isso está errado. Obrigada pela sua atenção a este assunto. Cada vez mais meninas jovens estão começando a falar sobre o medo de homens migrantes. Uma TikToker famosa, uma garota que parece ter no máximo 15 anos, as pessoas estão começando a falar porque estão percebendo que viver com medo não é normal. Eu só quero viver em um lugar onde eu não esteja cercada por estrangeiros, não esteja cercada por pessoas que odeiam este país e não têm nenhum bom senso. Eu não sei o que diabos fazer. Para onde a gente vai? Concordo com ela. Também não quero morar perto de tantos estrangeiros, mas... Não é só por serem estrangeiros. Alguns não querem se integrar e buscam prejudicar jovens mulheres. Mesmo que a mídia tente manipular você para pensar o contrário, pedem que ame essas pessoas. Pessoas que realmente só vivem e andam lá fora e estão sujeitas ao que está acontecendo agora, como se fosse um fenómeno totalmente normal. Elas estão percebendo que talvez isso seja só uma mentira. É só ver essa TikToker famosa que nunca fala de política. Ela só faz vídeos de Get Ready With Me e percebeu que precisa parar de se manifestar. Provavelmente vai ser um dos vídeos mais polêmicos que eu já fiz ou publiquei. E esse não é o meu conteúdo normal, mas é algo que tem me estressado e perceber quantas pessoas da minha idade não sabem nada sobre o que está acontecendo no nosso país agora está me dando uma ansiedade real. Então, é isso. O que me levou a isso foi ver no Instagram um vídeo de um homem em Nova York passeando com seu cachorro. E você vê esse homem muçulmano, o cachorro chama a atenção dele e eles odeiam cachorros. Acho que é algo contra a religião deles. Eles veem cachorros como sujos ou algo assim. E esse homem simplesmente fica furioso no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Ele começa a gritar, ele joga coisas nesse homem. A esposa dele, a esposa do homem muçulmano, está tentando puxá-lo para longe. E ele está perseguindo esse homem com o cachorro dele, que não estava fazendo nada além de sair do parque com o cachorro. E foi isso que me fez pensar. Tipo, por que isso? Por que isso está aparecendo no meu feed? Porque se isso fosse uma coisa isolada, sabe? Tipo, por que isso aparece nas minhas redes sociais? Após esse vídeo, muitos outros sobre a tomada islâmica nos Estados Unidos surgiram no meu feed. Este vídeo não é para atacar ninguém, mas expressa a preocupação genuína pelo meu país. Especificamente, a preocupação genuína com as mulheres do meu país. Porque essa religião não é uma religião de paz, não é uma religião feminista. Essa é a religião que no país de origem deles, no Afeganistão, as mulheres não podem falar em público. Sabe de uma coisa? É simplesmente, de novo, tão de partir o coração. Ela é uma TikToker fazendo seus próprios vídeos no TikTok sobre seus próprios pensamentos e opiniões. Mas aqui ela tem que ser tão cuidadosa. Estou tentando não ofender ninguém, blá blá, porque ela sabe que vai dizer isso e isso pode acabar com a vida dela para sempre. E mesmo assim, ela ainda tem coragem de falar sobre isso, porque está percebendo que tem algo realmente errado. Elas podem ser mortas, espancadas ou apedrejadas apenas por falar em público. Além disso, elas ainda precisam cobrir o corpo inteiro. Já vemos os efeitos dessa religião misógina no Reino Unido. Assisti a vários vídeos gravados por mulheres assustadas em locais públicos, como parques. Homens afirmam ter direito ao corpo delas apenas por serem homens, seja em lojas ou na rua. Essa é a crença, a migração em massa dessas pessoas e a visão que têm das mulheres. É a crença deles. Quem ainda não entendeu isso realmente precisa se atualizar. Quer dizer, esse vídeo viralizou muito por causa disso. Por esse exato motivo. E eu tenho que dizer, concordo com tudo o que ela está dizendo. As pessoas comentam constantemente nas minhas postagens dizendo: "Você é tão islamofóbica?" Sim, eu sou, porque isso me assusta. Isso realmente me apavora. Este era o Irã nos anos 1970, antes do Islã tomar conta. Este é o Irã agora. Quer ver outro exemplo? Este era o Afeganistão antes do Islã tomar conta. Este é o Afeganistão agora. Líbano, antes e agora. Europa, antes e agora. Michigan, antes e agora. Sim, isso realmente me assusta. E se não te assusta e você quer ser tão tolerante, um dia você vai acabar usando um hijab, coberta dos pés à cabeça, só porque você precisava ser tolerante. Você precisava ser tolerante. Me desculpe, eu absolutamente me recuso a aceitar isso. Para todas vocês que dizem ser tão apaixonadas pelos direitos das mulheres e pelo feminismo, como diabos isso é feminista? Como isso beneficia as mulheres? Isso é pura maldade.
Por que há crianças pequenas cobertas de burcas? Por quê? Dizem que é o certo para evitar que os homens se sintam tentados. Pedófilos, pervertidos, é isso que esses homens são. Se eles ficam tentados por crianças pequenas e você sabe que eles são pedófilos e pervertidos, porque na religião deles é permitido casar com meninas de apenas 9 anos de idade, então é isso. Pode me chamar de islamofóbica. Eu sou. Isso me apavora. Eu não sei se eu poderia dizer isso melhor. Sinceramente, não sei se eu poderia dizer isso melhor para todas as feministas por aí que não estão denunciando isso. Olha, não se trata das burcas, não se trata das roupas. Tipo, deixa a mulher usar o que ela quiser. É sobre tudo o que aquela burca esconde. É sobre o que a burca diz sobre as mulheres. Podem ser removidas da sociedade facilmente, ao bel prazer dos homens, e nunca mostrar quem realmente são. Isso se espalha para todo o resto. Se você olhar para as sociedades em que as mulheres precisam usar burcas, não é só a roupa, mas todo o estilo de vida delas. Com quem podem se casar, onde podem ir, que educação podem ter, sobre quem e o que podem falar. Elas podem ao menos se manifestar? Tudo isso é negado. Quase uma metáfora. A mulher some, se apaga num mundo onde o homem só vê um saco de lixo e não sente tentação. Por isso, tudo bem. É tão degradante, é tão desmoralizante, é tão inaceitável e está acontecendo em todos os lugares onde esses países assumem o controle. É simplesmente insano. 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 Essas mulheres estão certas. Vou-te lembrar daquela TikToker, jovem, praticamente uma criança, que percebe algo. Tem algo realmente errado nisso. Me preocupo com o meu país. Preocupo-me sinceramente com as mulheres do meu país, pois essa religião não promove paz nem feminismo. No Afeganistão, país de origem delas, isso é evidente. As mulheres não podem falar em público. Elas podem ser mortas, espancadas ou apedrejadas por falarem em público, além de terem que cobrir todo o corpo. Já vemos os efeitos dessa religião misógina no Reino Unido. Assisti a vários vídeos de mulheres assustadas gravando em locais públicos, como parques. Homens afirmam ter direito sobre o corpo delas apenas por serem homens, seja em lojas ou na rua. Essa é a crença e a migração em massa dessas pessoas, além da visão que têm sobre as mulheres. E o que realmente me motivou a fazer esse vídeo hoje, mesmo estando com medo, sinceramente, estou um pouco nervosa em postar algo assim, porque nunca postei nada parecido antes. Mas percebi o quanto as pessoas não sabem sobre isso. Eu mesma não sabia até pouco tempo atrás. E isso já vem acontecendo há um tempo. Foi ao ver a migração em massa em Michigan. Eu assisti a um protesto hoje em que as mulheres estavam todas cobertas da cabeça aos pés de preto. Eu não sei como se chama, apenas aquelas vestimentas que elas usam. Havia crianças presentes. Crianças estavam com elas. Crianças estavam assistindo que não eram muçulmanas. Elas andavam por aí gritando alguma coisa sobre o Islã. Não sei. Com uma cabeça falsa ensanguentada, enrolada em uma toalha, sobre um bastão. É isso que estamos permitindo entrar no nosso país. Eu adoro o fato de que ela simplesmente não sabe, ela é totalmente sem instrução, mas pensa, como eu não tenho instrução, estou olhando para isso e percebo que tem algo muito errado aqui. Isso é assustador. É assustador que pessoas que odeiam abertamente a América e o governo americano sejam permitidas entrar nos Estados Unidos e tenham tanta influência em grande número. É assustador porque é assim que a legislação é aprovada. É assim que as leis surgem. As coisas acontecem, movimentos acontecem que podem ameaçar completamente a liberdade. Podem ameaçar completamente a segurança das mulheres. Não é uma religião de paz. Para todos esses idiotas por aí que dizem, mas isso não está acontecendo onde eu moro, tipo, é em Michigan. Você precisa entender que eles estão trazendo gente suficiente para mudar as leis em todo lugar. É isso que eles querem fazer. É assim que eles mudam as leis. Foi assim que os nazistas fizeram na Alemanha. Eles foram eleitos aleatoriamente, e depois mudaram tudo. E isso não vem de um lugar de ódio. Isso não vem de odiar uma religião. Isso não vem de odiar um grupo de pessoas. Vem de um lugar de preocupação e apreensão genuínas. Porque eu sei que alguém como eu, uma garota como eu, eles odiariam me ver chegando. Sabe, eu estou usando uma regata agora. Estou fazendo um vídeo sobre minhas crenças, tendo uma opinião e me posicionando. E é assustador pensar que essa cultura pode estar tendo um impacto nas minhas leis, no meu país, onde moro e onde mulheres que amo residem. E esse não é o meu conteúdo normal. E eu acho que depois desse vídeo, eu definitivamente vou voltar para o meu conteúdo normal, porque isso é pesado. E eu, sabe, não quero ficar falando sobre isso o tempo todo. Mas é assustador que eu não soubesse disso antes. Que as pessoas da minha idade ao meu redor não saibam disso. Que simplesmente não estavam cientes. Porque nada está sendo divulgado nos meios de comunicação. Eu acho que é algo que todos nós precisamos ter em mente. Ficar atentos e sermos cautelosos. Porque vivemos em um ótimo país que valoriza a liberdade e a paz. Apesar das falhas, sou muito grata por viver nos Estados Unidos. E não quero que nossos valores mudem devido à migração em massa de pessoas com crenças opostas. Novamente, esse definitivamente não é o tipo de conteúdo que eu costumo fazer. É bastante corajoso, é realmente corajoso para uma TikToker sem formação decidir